Pronto, então Já estamos gravando, ok? Já começou a gravação e a gente chama o professor Spencer Júnior para proferir com sua live. Tudo bem, pessoal, bom dia. Agradeço aí a abertura, Aparecida, e também agradeço a presença de vocês para a gente dialogar um pouco sobre essa temática. Eu pretendo fazer uma exposição de alguns pontos capitais para nos situarmos e aí abrir um espaço de interação que eu acho que talvez seja mais produtivo do que ficar aqui simplesmente numa exposição retórica. Eu vou começar por uma frase do Franz Kafka para dar uma representação inicial sobre a importância do tema, fazendo esse recorte literário. Tá? O Kafka tem um pensamento, quando ele cita em uma de suas obras, eu sou uma gaiola em busca de um pássaro. Eu acho que essa frase literária representa muito bem a sensação de quem está no esgotamento emocional. Ou seja, é uma gaiola em busca de um pássaro. A gaiola porque dá a sensação do esgotamento, de um aprisionamento sem alternativas, digamos, de espaço. Você tem um potencial de expansão, que expansão é uma ordem natural do princípio de autoconservação da vida. O ser humano tem como propriedade estrutural ser livre, uma liberdade, lógico, que ela nunca é plena, mas é uma liberdade, no mínimo, que você consegue fazer escolhas. E, para quem está vivendo a iminência de um colapso psíquico, um esgotamento emocional, você sente, logicamente, essa privação de que você não tem alternativa. Então, o esgotamento emocional é o prelúdio do desespero. E quando, vamos dizer, a pessoa vai adoecendo, entra no estágio psicológico do desespero, é quando ela não tem essa alternativa de voo. Ela não consegue vislumbrar horizontes. E isso gera na pessoa, pelo desespero, muitas vezes, aí o ímpeto para tirar a própria vida. Na verdade, não é, digamos, a extinção da vida que a pessoa procura, é a extinção do desespero. Por isso que o tema é muito importante, porque os estudos mostram que a fase preliminar para o cometimento suicidário é justamente o desespero, e o desespero é o estágio, é o próximo passo do esgotamento emocional. Então, essa frase literária, sou uma gaiola em busca de um pássaro, é uma representação literária de início para que nós entendamos do que padece uma pessoa quando está nesse nível de esgotamento emocional. Primeiro ponto, por que sociedade do esgotamento? Nós temos aí várias publicações, temos um livro que já é um best-seller, um clássico, diria, publicado em 2010 por um filósofo coreano, que é o Byung-Chul Han, sobre sociedade do cansaço. E eu estou dando o nome hoje de sociedade do esgotamento, porque eu acho que a gente já fez uma ultrapassagem da sociedade do cansaço. Não é somente cansaço que nós sentimos, não é apenas fadiga, nós sentimos hoje esgotamento. A gente está com o pé dentro da cova do desespero. E a gaiola vai se compondo em substituição à necessidade de você ser pássaro novamente. Você vai perdendo essa noção, né? O pássaro vai se condicionando ao ponto de que, quando a gaiola se abre, ele não consegue mais voar. Ele esqueceu a própria habilidade. Foi condicionado a estar restrito naquele espaço. Então, é um espaço de sufocamento, de asfixia. Então, esgotamento porque
eu acho que nós estamos além do cansaço, nós estamos além da fadiga. Por que emocional? Porque não apenas o cansaço físico. Quando a gente entra na dimensão emocional, a gente está entrando na dimensão da unidade do indivíduo. Vamos pensar assim, o indivíduo é composto por várias dimensões. Física, psíquica, social. Não podemos descartar também a dimensão financeira, a dimensão laboral. São várias dimensões orquestradas por uma unidade, que é a consciência de si. Quando eu falo emocional, nós estamos entrando na camada mais fina da personalidade. Primeiro, o cérebro, vamos dizer assim, né, numa divisão didática apenas, na evolução da história humana, na história evolutiva da espécie humana, nosso primeiro cérebro é um cérebro chamado reptiliano, o cérebro das emoções. Media ali em torno de 350 a 400 gramas, depois a gente foi tendo o cérebro intermediário, depois o cérebro cortical, e a história evolutiva nos permitiu, que é o cérebro que nós temos hoje, que pesa em torno de 1,1 kg, 1,2 kg. Mas esse cérebro reptiliano, que vem de réptil, que tem o formato de um réptil, é o cérebro emocional. Então, ele é o primeiro cérebro, é a parte mais sensível. Estudos em neurociências mostram que a primeira resposta que nós temos a um estímulo recebido é justamente nessa área chamada límbica, ou seja, antes que eu pense, eu já estou sentindo. Por isso que, às vezes, as pessoas só se dão conta do esgotamento depois de algum tempo, mas aquilo já começou num processo bastante sutil, intrínseco, primário, de captação de estímulos não decodificados. A gente chama isso do inconsciente primário, do inconsciente primitivo, e que vai armazenando ali informações ao ponto, quando chega na escalada cortical, você tem consciência, tem alguma coisa errada que está acontecendo comigo. Então, nós estamos falando de um processo civilizatório hoje, mais avançado, que coloca em ameaça a unidade da individualidade humana, que é o esgotamento, vai além do cansaço, e uma questão de uma dimensão da composição dessa personalidade, que é a emoção, que é a parte mais fina e basal que sustenta a personalidade, que são as emoções. Então, nós estamos, vamos dizer, conjugando dois aspectos que podem levar o ser humano ao colapso, a um adoecimento mental de caráter irreversível. Os estudos mostram que depois que você tem o primeiro fenômeno psíquico, fica como uma inscrição. Quem teve uma depressão vai ter potencialmente novamente outra, ou poderá ter depressões ainda mais arriscadas, e as doenças neuropsiquiátricas, elas são comórbidas. Ou seja, você tem a depressão, você pode ter o transtorno do pânico, você pode ter ali um transtorno fóbico, e isso vai variando. Por isso é importante não passar pela primeira experiência, que aí você abre de fato, autoriza seu cérebro a dar sequência a essas comorbidades. Muito bem. Então, o termo sociedade do esgotamento emocional, eu estou colocando que nós temos uma dimensão hoje, né, de produção de esgotamento em função não apenas da nossa relação com o trabalho. Então, e eu coloco o esgotamento como além da síndrome de burnout. Porque a síndrome de burnout tem uma relação com doença ocupacional, tem uma relação com o trabalho. Só que não é somente hoje o trabalho que gera esgotamento emocional. É o modus operandi, o modus vivendi do ser humano. Nós estamos nos condicionando de uma forma, vamos dizer assim, contrária ao que nós herdamos da nossa história evolutiva. Primeiro ponto, por que as nossas emoções estão tão fragilizadas? Primeiramente, que nós estamos perdendo a capacidade de reconhecer e de lidar com as emoções mais difíceis, como medo, tristeza, raiva, porque nós estamos numa cultura higienizadora que idealizou o ser humano, que ele não pode sentir angústia, que ele não pode sentir tristeza, que ele não pode sentir medo, e tudo isso é anestesiado. Tudo isso é, vamos dizer assim, remediado
mas, sobretudo, além dos fármacos ou psicofármacos, ele é remediado pelo consumismo. Então, a gente passa a ter uma ideia falsa sobre a nossa dimensão mais sensível, como temos que tamponá-la. E aí vem um risco muito grande, porque nessa desaprendizagem de lidar com as nossas emoções difíceis, nós nos enfraquecemos. Porque forte não é aquele que não tem fragilidade. Forte é quem aprende a ter fragilidades e lidar com elas. Fraco é quem as nega. Então nós estamos numa cultura que enfraquece a subjetividade, que emburrece o sujeito do ponto de vista cognitivo, que é uma grande cultura de manipulação, que faz com que nós sejamos docilizados nas nossas competências herdadas pelas sociedades do passado, sociedades que a gente poderia computar de comportamentos mais fortes, mais conscientes da realidade. E é justamente, vamos dizer assim, sociedades heróicas, sociedades guerreiras. Nós temos hoje uma sociedade de consumidores. Nós não temos uma sociedade de pensadores. A nossa cultura é uma cultura rasa. Então, nós não temos instrução cultural nenhuma para poder nos preparar para a vida. A gente tem uma instrução comportamental para nos preparar para a sociedade de consumo, coisificando nossas emoções. Isso já nos fratura e nos deixa mais fracos. Do que mais frágeis, nós ficamos mais fracos. Então, um assunto pertinente aí, que é importante nesse sentido, é que se nós estamos sendo orientados por todos os setores da cultura, né, a gente pode colocar a cultura mesmo voltada para o mercado, tá? Que é a cultura, como estava falando, que contempla apenas, digamos, as emoções mais, digamos, alegres, o culto à felicidade, ao sucesso, ao lado apenas bom da vida, né? Ou seja, a expurgação do sofrimento. Quem não aprende a sofrer, não aprende a viver. Eu não estou fazendo aqui defesa ao sofrimento. E sofrimento é uma condição humana. E é isso que tem acontecido, amigo. Se anestesia esse sofrimento, seja por aquisição de produtos, seja através de psicofármacos, patologizando e medicando tudo, você fica destreinado a lidar com sua interioridade. Você não cria nem interioridade. Então, nós temos uma cultura em todos os setores que só contempla o que nós desejamos de bom da vida. A literatura está fraca, porque só faz com que nós pensemos sobre coisas voltadas à felicidade, a sucesso, a fama, a ganho de dinheiro. Nós temos um cinema que também se enfraqueceu, nós temos uma política que também se enfraqueceu, né, que estimula apenas, digamos, que nós estejamos cada vez mais voltados à lei de mercado, que é uma lei que subtrai essas competências emocionais mais duras, no entanto, mais preparatórias. Então, o que eu quero dizer, para resumir nesse campo, especialmente, nós estamos desaprendendo a sofrer, portanto, isso gera mais sofrimento. Por que pareça, viver é aprender a sofrer para se tornar mais forte. Ser forte é mais importante do que ser feliz. Ser solidário é mais importante do que ser feliz. Então, nessa cultura que nós temos, que incentiva as pessoas a estarem sempre bem, sempre felizes, nós temos ainda um componente perigoso, que é você termina criando na sociedade de esgotamento emocional, tem uma relação direta com o Estado de direitos. Todo mundo tem direito a tudo. E quando você supervaloriza os direitos em detrimento dos deveres, você rompe aquilo que mais fortalece o ser humano, que é a sua capacidade de criar vínculo e responsabilidade social. Porque se eu tenho só direitos, eu vou inflacionar o meu ego. Eu vou pensar sempre em mim. Eu tenho que me amar. Eu não tenho que amar o outro. Eu estou em primeiro lugar. Então há aí um incremento, um investimento narcísico que faz com que essas subjetividades
se tornem esvaziadas de seus afetos, porque o narcisista ele não ama a si. Ele ama a imagem que ele produz para que o outro ame essa imagem que não tem correlação nenhuma com a sua realidade psíquica. Ele projeta uma imagem. É o que a gente vê hoje nas redes sociais. As pessoas criando recortes de momentos bons de sua vida que não tem relação direta com o que de fato está acontecendo. Quem assiste aquilo fica deprimido porque se compara. E sem saber, o que ele tenta copiar é um simulacro, não é uma realidade do outro. Ele está simplesmente caindo na jogada das redes sociais que produzem imagens, mais do que ideias, imagens de que eu posso manipular e mostrar que estou feliz. Mas você só está consumindo a simulação do outro, você não está consumindo a referência do outro como ele conseguiu aquilo. Aquilo é uma pura fantasia, muitas vezes. Não tem correspondência com a vida dele. Então a gente está, e eu colocaria dentro de um dos marcadores da sociedade, digamos, de esgotamento emocional, a gente tem que entender o espírito do nosso tempo, que nós estamos vivendo uma simulação da felicidade. Nós estamos vivendo um anestesiamento das emoções, que são preparatórias para a vida, e nós temos toda uma baixa cultura que incentiva o ser humano a fugir dessas emoções mais difíceis, no entanto, mais preparatórias para a vida, que eu diria são emoções que fazem com que nós lidemos com as dimensões mais frágeis da existência. É o mesmo. Né? Então, nesse capítulo específico, eu vou trazer aí uma passagem de um texto importante do Sigmund Freud. Ele intitulou Intersecção da Personalidade Narcísica, da personalidade, na verdade, psíquica, onde ele compara a saúde mental a um cristal. É um vaso, um cristal. Quando esse cristal está inteiriço e ele cai e se estilhaça, então ele chama isso da entrada nas patologias, ou nas psicopatologias. O estilhaçamento desse cristal, ele gera, vamos dizer assim, a incapacidade do cristal voltar ao seu estado original. Não é possível na vida humana, quando nós nascemos, todos nós somos cristais inteiriços. Mas durante a vida humana, a gente vai sofrendo quedas e a gente vai se estilhaçando. Os sofrimentos, as frustrações, as decepções, os embates vão gerando estilhaços na nossa vida. Como é que funciona a saúde mental? Não é a ausência de problemas ou de sofrimento, nem a ausência de estilhaços. A saúde mental também não é a preservação do cristal no seu estado inteiriço, porque isso é impossível. A saúde mental se produz em você ter a competência de recompor esse cristal, mesmo com suas arranhaduras, mesmo com seus fragmentos, mas você ter capacidade de reunir os estilhaços. Então, essa composição, essa recomposição do cristal continuamente é que nos permite que nos fortaleçamos. Então, saúde mental não é ausência de sofrimento, não é ausência de problemas. Saúde mental é competência de reunir o que em mim se estilhaça a cada confronto ou a cada atrito que eu sofro nas quedas dos embates diários no meu cotidiano. Então, nesses embates, se eu tenho a competência de poder reunir esses estilhaços, eu fico bem e aprendo com minhas próprias arranhaduras. A gente pegar, por exemplo, a origem da palavra sinceridade, dentro da cultura romana, sinceridade quer dizer sem cera. Porque antigamente os escultores romanos expunham suas esculturas, muitas delas já, vamos dizer, fragmentadas, com rachaduras,
mas para que as pessoas comprassem sem que desconfiassem que aquelas esculturas tinham rachaduras, elas colocavam uma cera e que muitas vezes, sob a luz do sol, era perceptível você detectar que tinha uma cera encobrindo uma rachadura. Então, daí a origem da palavra sinceridade, ou seja, sem cera. Então, o sujeito portador de uma certa saúde mental é um sujeito sem cera, ou seja, sincero. É aquele que reconhece suas rachaduras e tenta lidar com suas rachaduras. Não aquele que as nega, né? Quando você recusa um trauma, você está criando um autoflagelo para você. Quando você reprime algo que te contunde, que te faz mal, você está criando mais pressão interna que vai, vamos dizer assim, negação do estilhaço desse vitral que se quebrou, ou desse cristal que foi, vamos dizer assim, sob o atrito do chão, se rompeu, se fragmentou. Você negando isso, então você está negando o princípio da regulação psicológica, que é a saúde mental. Então, ao contrário do que muita gente pensa, saúde mental não é você estar sempre bem, saúde mental não é você estar sempre em fama, não é aquele cara que você vê que está sempre ali no esplendor. Saúde mental é a capacidade de lidar com a tristeza, capacidade de lidar com o medo, capacidade de lidar justamente com aquilo que mais te ameaça, que são nossas próprias emoções. O que acontece? Nós temos uma cultura, como eu estava falando, eu chamei isso de baixa cultura, uma cultura voltada para, vamos dar o nome disso, uma sociedade do espetáculo, onde nós temos as mídias que, ao contrário dos governos totalitários, que sempre aprenderam que a melhor forma de você governar um povo é fazendo uma gestão do medo, as mídias aprenderam a criar uma estratégia, um tipo de uma psicologia do pânico. Então, hoje, a gente não tem a consciência da realidade na sua dimensão trágica. Tipo, poxa, entes queridos morrem, a nossa vida é susceptível a adoecimentos, a vida é sempre um risco, estamos sempre na iminência de passar por uma situação difícil, alguém pode ser desempregado, as tragédias existem, só que as mídias não nos instruem a aprender a lidar com as tragédias, com esse lado difícil, com a emoção difícil. O que as mídias geram é pânico, justamente para que nós nos desestruturemos e fiquemos vulneráveis. Porque aí a gente entra no estado de quê? No pânico. A gente fica mais alienável às sugestões do que vai eliminar o pânico. Quais são? As pílulas da felicidade. Aí entra o mercado. Os produtos de consumo. Né? Logo depois que você tem uma notícia panicosa, você tem ali um produto que vai razoavelmente, digamos, dizer para você, prometer que você vai ficar bem. Então, vamos dizer assim que nessa situação, o que a gente tem é uma grande estratégia de gerar pânico nas pessoas e com isso depois o mercado introduz uma forma suavizadora desse pânico que não tem nenhuma relação com a aprendizagem, com suas emoções fortes. Então, isso também é uma forma de gerar esgotamento emocional. Uma outra forma de gerar esgotamento emocional é a perda dos valores pessoais, porque os valores pessoais eles são construídos dentro de uma cultura forte. Então, se você naturalmente vive numa sociedade que contempla o tempo todo a diversão como uma única forma de você aliviar-se das suas tensões, e tem um funcionamento importante, todo mundo precisa se divertir, mas acontece que a diversão, vamos dizer assim, a sociedade do esgotamento emocional é uma sociedade que colocou a diversão como valor supremo para a solução de todos os nossos males. Você está angustiado? Vá se divertir. Você está sentindo tristeza? Vá se divertir. Então, a diversão como valor supremo criou uma cultura emborrecedora, porque fez com que nós fiquemos somente à superfície do entendimento sobre a vida. E vem literatura, vem música, vem tudo aquilo que tenta gerar em nós mais sensações do que afetos. Então, esse é um ponto importante. Então, voltando à metáfora do cristal que todos nós somos quando nascemos e deixamos de sê-lo na trajetória da vida,
e saúde mental é recomposição dos estilhaços, o que acontece com a pessoa que está em esgotamento emocional, ela perde a capacidade de recompor seus estilhaços. Esse é um dado importante, interessante a ser examinado. A pessoa perde a sua competência de reunir seus estilhaços. Por quê? Porque ela é instruída a entender que aqueles estilhaços não lhe pertencem. Ela é instruída a ter outras formas de reunir esses estilhaços de uma forma, como eu falei, consumindo psicofármacos em excesso, ou através de consumos de outra natureza, ou simulando felicidade, ou querendo de uma outra forma compensar isso nas drogas. Em suma, é impossível examinar a subjetividade hoje sem examinar o tipo de cultura que nós temos e a sociedade que estamos criando, não apenas na relação com o trabalho, mas como modo de existir. Então, a gente está levantando um questionamento acerca, vamos dizer, da própria existência e do projeto civilizatório que nós escolhemos para lidar com o drama de existir. Tá? Bom, eu não sei se ficou claro alguns pontos, e eu vou agora fazer só a introdução de uma peça literária para ilustrar outros aspectos que eu estou defendendo a ideia da sociedade do esgotamento como ultrapassamento da sociedade do cansaço e emocional, porque atingiu a camada mais fina do ser humano, que é o subsolo da sua consciência, e dos marcadores psicossociais, alguns deles que eu ilustrei, como a sociedade que tem a diversão como valor supremo, a baixa literatura, a baixa cultura, como uma forma de tentar aplacar as nossas emoções, o mercado que tenta também resolver nossas emoções de uma forma que só faz com que nós nos enfraqueçamos, e essa incapacidade de nós recompormos os estilhaços, porque não aceitamos nos fragmentar ou quebrar o vaso, o cristal inteiriço. Queremos sempre ficar com cristais inteiriços, e isso nos dá uma sensação, digamos, de idealização perniciosa. É justamente sobre um conto de Guimarães Rosa, Grandes Sertões e Veredas, a propositura da literatura do Guimarães Rosa, que para qualquer sertão sempre tem veredas, e tem um personagem central muito interessante, que é um jovem, que ele traz como lema: viver é perigoso. Ele queria entender por que viver é perigoso. Por que viver é recompor estilhaços? Por que viver significa que eu estou sempre sob o fio da navalha? O que devo eu fazer para lidar com essa situação? E aí ele decide entrar numa floresta que ele não conhecia como um símbolo de saber como é que é a vida selvagem. Porque ali na vida selvagem está a vida como ela é no seu campo de sobrevivência, né? Sem os recursos da intervenção humana, da intervenção das civilizações humanas. Ele entra na floresta e começa a sentir ali a dificuldade que viver é perigoso, porque quando ele pisa no chão, ele não sabe se tem ali um animal peçonhento, uma cobra, ele não sabe que direção se deslocar, não sabe para onde ir, começa a escutar sons sinistros, ele começa a entrar no estado de pânico e começa a confirmar, de fato, a teoria que viver é perigoso. Que viver é um estado quase permanente de esgotamento emocional, de sofrimento. E aí ele vai entrando e, como se não bastasse aquela sensação de perdição, de estranhamento àquele local, ele escuta o rugido de um leão que corre atrás dele, ele sai correndo instintivamente, sem direção alguma, se vê ali na confirmação ainda maior: viver é perigoso, até que ele se depara com um abismo, e ele olha ali para o abismo, tem um riacho correndo entre rochedos pontiagudos, e ele pensa numa situação inusitadíssima: se eu ficar, o leão me come, me devora, e se eu me atirar, eu vou morrer. Então, qual destas opções ele poderia eleger para sair daquela situação onde ele confirma que viver é perigoso? E aí ele tem um segundo pensamento: poxa, ficar aqui eu sei que o leão vai me devorar, mas me jogando pode ser que aconteça alguma coisa. Então,
aceito o risco de viver, que significa viver é perigoso, eu tenho que ir para frente, eu tenho que me jogar, às vezes, em alguns abismos para poder me compreender. E ele se joga com os braços estendidos e, por sorte, tem um galho pendurado na parede, digamos, daquela montanha que separa a outra montanha e gera o abismo, e ele fica ali pendurado. Aí veja que situação, o leão lá em cima, rugindo para pegá-lo, lá embaixo um riacho corrente com rochas pontiagudas, e ele pendurado no galho. Ele tem o primeiro insight: de fato, viver é estar consciente de que eu estou sempre pendurado. Sempre pendurado. E a consciência de que eu estou pendurado me dá uma outra consciência da realidade. O que fazer enquanto estou pendurado? Por sorte, naquele galho tinha um cacho de morangos. E ele decide, enquanto não cai, ou decide não subir para o leão não devorá-lo, digamos, saborear o cacho de morangos que estava ali à sua disposição. Então ele decifra a tese de que viver é perigoso, que nós temos que ter consciência de que estamos pendurados, ou seja, que somos criaturas frágeis, precárias, mas nós temos recursos de aproveitamento, vamos dizer assim, de poder usufruir de alguma coisa conscientemente, ilustrado no cacho de morangos, que significa nossas emoções. Então, o cacho de morangos não é composto apenas de bons morangos. Ali no cacho tem pequenos, vamos dizer assim, desconfortos, insetos, né, alguma sujidade, algo desconfortável que ele tem que ir limpando para ir comendo os morangos, que significa saber lidar com as nossas emoções, é saber reunir estilhaços, capacidade de recomposição. Então, a minha fala se encerra aqui para a gente entrar num diálogo, sabendo de que maneira nós nos encontramos hoje em nossa sociedade, que seria, como coloquei para vocês, não mais do cansaço, mas à beira do esgotamento, emocional, que é uma camada mais fina, e que todos nós estamos perdendo contato com a nossa dimensão mais humana, que é aquela que pode, de fato, digamos, nos salvar. Ou seja, aquilo que pode, digamos, que mais nos ameaça, que mais nos contraria, que mais dói, é que também pode nos salvar. Como diria Rubem Alves, numa frase emblemática: ostra feliz não faz pérola, isto porque a pérola é justamente uma reação imunológica à entrada de um grão de areia. Então, a pergunta que fica, enquanto você está pendurado aí nos seus problemas, que pérola você está confeccionando para você e para o mundo? Qual é a produção de sentidos que você está fazendo em relação à sua vida? Isso significa entrar em contato com suas emoções mais difíceis, porque aí você não entra no esgotamento, você aprende a lidar com você próprio. Bom, professora Aparecida, estou à disposição das perguntas. Então, professor, vamos esperar aqui alguns questionamentos, né? Mas eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre essa questão que você falou sobre a gaiola estar fechada e a pessoa se sente aprisionada e, de repente, a gaiola abre e você se sente não mais pertencente àquele ambiente, como é? Eu penso duas coisas, professora. Essa sensação de que você está engaiolado e com a oportunidade de executar seu voo, mas você desaprendeu, né, que é um quadro muito do depressivo, é a perda do amor a si mesmo. O depressivo perde também a capacidade de amar o outro. A depressão, no estado mais profundo, é uma doença afetiva. É a perda da referência do amor à minha vida, portanto, eu não tenho força nem sequer para amar a vida do outro. Então, quando o depressivo está diante de várias portas abertas, ele sofre desse despertencimento, porque
ele desaprendeu, desaqueceu, foi condicionado a ficar dentro de um espaço restrito, hiperidentificado somente com as emoções mórbidas. Então, ele perde essa referência do afeto a si mesmo, portanto, do afeto ao outro. Somente quem tem disposição afetiva pode ter saúde mental. Porque viver é ter disposição de enfrentamento, é navegação, é ir para frente. A própria origem da palavra afeto vem de afetare, que significa ir para frente. Então, esse é o primeiro marcador. Um tipo de esvaziamento afetivo gera um sentimento de despertencimento ao mundo que o cerca, que não mais o toca, não mais o sensibiliza, não mais produz prazer nele. Isso é uma morte em vida. Um outro evento que acontece, além desse, é a despersonalização. O que é a despersonalização? Eu vou perdendo a minha identidade psicológica, eu vou perdendo o contato com a minha singularidade, eu não sei mais identificar aquilo que me produz alegria, porque aquilo que me gera alegria é aquilo que eu amo, é impossível dissociar neste caso, né? Não que o amor não traga também tristeza, mas em algum momento trouxe alegria, mas o amor é aquilo que me fortalece. Então, quando você está na despersonalização, você perde o contato com as identificações que te fortalecem. Então, você não sabe mais quem você é, você se desconstrói como sujeito, e você entra nesse processo, digamos assim, de perdição, até de deslocamento temporal, espacial, e isso gera muito sofrimento, por isso a recusa, a saída da gaiola, porque você não vê os horizontes como veria um pássaro sedento pelo céu, assim que tivesse a primeira oportunidade de escapar. Ele esquece as próprias asas. As asas se atrofiam e ele entra no processo de emburrecimento. A Noilma está perguntando aqui, Spencer, o que fazer para alcançar novos voos? A resposta tem que ser muito em nível singular, porque eu tenho que saber o tamanho da gaiola que a pessoa se encontra para poder examinar melhor quais seriam as possibilidades de voo dessa pessoa. Mas, tentando responder de uma forma generalista, a gente pode estimular a pessoa, neste caso, o suporte familiar é muito importante, a questão da assistência profissional também hoje é indispensável, e até de psicofármacos também, para voltar a produzir vitalidade nesse indivíduo. Ou seja, o voo está atrelado à questão da vitalidade, vontade de viver, prazer de viver, voltar a sentir alegria, desejo de viver, desejo de duração. E para isso eu tenho que orientar essa pessoa naquilo que ela tem identificação, seja na sua história, e ela voltar a fazer, seja por novas aprendizagens com as quais ela se identifica e vai gerando aos poucos a redescoberta do seu potencial, vamos dizer, hedonista, do seu potencial de produção de vitalidade, de sentido de vida. Nós temos que produzir sentidos de vida, e essa é uma forma de voar. É para onde eu vou. Não é um voo qualquer. É mais do que bater as asas. É saber a direção que eu vou tomar. Elizabeth, ela falou assim, o esgotamento emocional, o não ver saída para a vida. Sim, pode chegar a esse ponto, como também, dependendo da personalidade, esgotamento emocional, ele pode ser uma oportunidade de virada de chave. Eu vejo muito isso também, que as pessoas podem reverter cenários e saírem mais fortes de experiências de esgotamento emocional. Pergunta, aqui tem outra pergunta. É possível sair da depressão, TAG, sem tratamento psicológico? Não, não acredito que seja possível, dependendo principalmente do grau
da depressão e do TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa precisa do suporte, até porque esses transtornos são de natureza de esvaziamento afetivo. Então, eu só me recomponho através da afetividade. E é através do trabalho, justamente psicoterapêutico, do trabalho, vamos dizer, da relação médico e paciente, que você começa a recompor um vínculo com o mundo. Um vínculo sob orientação técnico-profissional. E a partir daí, você começa a debelar a depressão e o TAG, como eu falei, são doenças de natureza de esvaziamento afetivo, recompondo o afeto através da relação com os outros, em especial dos profissionais. Aqui tem uma pergunta, né, em relação às crianças que sofrem com a separação dos pais. Aí a pessoa pergunta: passam por fase de esgotamento emocional? Teríamos que avaliar justamente o nível de impacto da alienação parental na subjetividade da criança. Mas sim, pode chegar ao nível de um esgotamento emocional. Existem sintomas de esgotamento emocional. Esse é um termo que eu criei. Não existe isso em classificação diagnóstica, tá? Mas eu diria que o reconhecimento que eu faço de pessoas que estão em esgotamento emocional, naturalmente a despersonalização, como eu tinha citado aqui, você fica numa desorientação da sua subjetividade, você não se reconhece mais como sujeito, você não faz reconhecimento das suas identificações que produzem alegria. E, além da despersonalização, esse efeito de esvaziamento afetivo. Eu diria assim, inicialmente, são 2 sintomas prevalentes que a gente poderia caracterizar o esgotamento emocional e, em caso de alienação parental, sim, isso é possível. Você falou também aqui, eu gostaria que você enfatizasse mais um pouco, né, em relação a saber lidar no trabalho com as coisas boas, mas também saber lidar com os conflitos. Então, o que é que você deixa aqui para a gente, né, em relação a isso? Essa questão do trabalho. Tem um autor muito bom da psicologia organizacional chamado De Jures. Ele faz uma classificação interessante que é ledigando acreditar que nenhum tipo de trabalho não gere algum tipo de sofrimento, seja na operacionalidade direta com a sua atividade, seja nas relações interpessoais ou infraestruturais nas quais você se encontra. Suporte tecnológico, a estrutura física predial e outras dimensões. Então, não temos como não sofrer. Esse é o problema do esgotamento emocional, é a negação do sofrimento, é não saber lidar com o sofrimento. O sofrimento não é patológico, o sofrimento é pré-patológico. O sofrimento se torna patológico quando você não aprende a lidar com ele. Então, o De Jures usa um termo interessante, que é adaptação sofrente. Se você tem algum nível de sofrimento no seu trabalho, não sabe lidar com aquele colega, se você acha que sua estrutura predial não é suficiente, se você acha que seu salário também está muito pouco, a capacidade de adaptação é uma forma atenuadora de você não gerar aí um estresse crônico que pode lhe prejudicar em termos de saúde mental. A questão dos conflitos, muitas vezes tem uma relação também com, digamos, a constituição da personalidade da pessoa. Tem pessoas que são potencialmente conflituosas. Às vezes não tem nada para ela criar problema na relação com os outros, mas por serem tão conflituosas, elas terminam procurando problemas, criando problemas. Normalmente, uma pessoa descontente com a sua vida é como uma laranja podre num cesto de laranjas boas. Vai tentar fazer um efeito de contágio. E aí, logicamente, que as instituições públicas ou privadas precisam de seus departamentos de gestão de pessoas, ou de recursos humanos, ou de desenvolvimento pessoal, para, no reconhecimento desse comportamento disfuncional, convocar essa pessoa para, vamos dizer, um tipo de encaminhamento mais especializado para ver se ela consegue dirimir
esse tipo de conflito de natureza endógena, ou seja, de origem na sua própria personalidade. Então, professor, pelo menos aqui ninguém colocou mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver, Ana Wilma Spencer, que mensagem você deixou aos nossos servidores relacionada ao Dia do Servidor Público? Ana Wilma solicitando que você deixe sua mensagem para o servidor público, Eu acho já que o que a gente servidor, está nessa, né, na semana. eu acredito muito que o serviço público é uma vocação. Uma vocação não quer dizer que é uma destinação genética, determinística. Você também pode construir vocações. Então, nós, digamos assim, herdamos o principal princípio de regulação social, que está muito bem ilustrado nas famosas polis gregas, das cidades gregas, que é todos trabalharem em prol do bem comum. Isso é o serviço público. Quando eu estou na dimensão meramente privada, só voltado para mim, então eu tenho o risco de entrar justamente no esgotamento psíquico, porque nós somos criaturas de natureza vincular. Então, o servidor público é aquele que aprende a servir, encontrar satisfação nisso, porque ele entendeu que a forma de se estabilizar e produzir sentidos na sua vida é criar vínculo com o outro. Então, servir publicamente é aprender a me vincular com o outro e poder atribuir minhas atividades com prazer nessa direção. Professor, muito bem. Eu parabenizo pela palestra excelente e muito pertinente, né, no momento. E a gente só tem a agradecer, né, pela parceria, né, tão boa. Eu não sei se a Ana Wilma quer dar uma palavrinha, mas ela está aqui, Olá. ela vai falar. Oi, Spencer, muito obrigado. Foi realmente super esclarecedora, muito boa, como sempre, suas palestras. A gente está gravando e aí vai estar disponibilizando nas nossas mídias sociais, né? A Prodep tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook. Eu só queria também lembrar aos colegas que agora à tarde, às 14 horas, nós teremos uma mesa de abertura, né, de uma mesa redonda que nós vamos tratar da valorização do servidor público, evidentemente puxando para a nossa universidade, os nossos servidores, e aí convidamos a todos. Como a sala dos conselhos aqui no gabinete é pequena, não vai poder ter só a representação, né, de alguns setores, a gente também vai estar transmitindo online, viu? Então, a gente convida, na verdade, todos vocês, né, a participarem conosco à tarde, se não na possibilidade presencial, que seja online, para a gente ver os avanços que a gente teve dentro da universidade em relação à valorização do servidor. A mesa redonda ela vai tratar com Edelvio trazendo a questão da empatia no exercício dessa função, a Casiele, né, nossa pró-reitora no momento, trazendo avanços, o PCCV, algumas questões relacionadas à questão legal, administrativa, de avanços que ocorreram, e uma professora Raquel Bienot, doutora em Serviço Social, gestora do Campus Palmares, né, Mata Sul, na verdade, também trazendo dentro da visão social e dessa construção dessa função do servidor público. Então, não percam. Muito obrigada. Obrigada, Spencer. Muito obrigado a vocês. Me despeço, satisfeito e agradecido aí pela presença de todos. Até a próxima. Até a Muito próxima, obrigado. professor. Muito obrigada. E eu agradeço